Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E não se esqueça, hein, de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e também enviar esse episódio para suas amigas, porque eu tenho certeza que Deus vai falar grandes coisas aos nossos corações. E eu queria também lembrá-las que nós temos agora uma nossa amiga parceira, a editora Geográfica, que fez essa Bíblia linda, maravilhosa, personalizada do nosso Olá Mulherada. E você, com o nosso cupom Olá Mulherada no site deles, ganha 10% de desconto. Então, depois desse episódio, corram lá e verifiquem todas as novidades. E hoje está comigo aqui uma mulher incrível que eu conheci através da mentoria da pastora Vivi Martinello do Casa de Isabel, num café, num encontro, né, de mulheres ali que estavam fazendo aquela mentoria do Casa de Isabel, e é a Samantha. E eu quero te dizer, Samantha, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo teu sim e deixe que o Espírito Santo possa te usar poderosamente para abençoar todas essas mulheres. Amém, Tade. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Não só para falar da minha história, mas para falar do que Cristo fez, né, na minha vida e na vida da minha casa. É isso. Conta para essa mulherada, então, assim, quem é a Samantha? Então, a Samantha tem 35 anos, é casada com o Jefferson, tem uma filha de 8 anos, a Pietra, que é um tesouro, né, a flor do meu jardim, eu digo. E hoje a Samantha se vê e é a filha amada de Deus, a filha amada do papai. Hoje eu me apropriei dessa palavra, me apropriei dessa verdade, e hoje eu me sinto filha amada, filha escolhida de Deus. Coisa linda. E como é que tu conheceu, assim, esse Jesus que hoje tu é apaixonada? Então, eu e o meu esposo, nós começamos a frequentar a igreja em 2006, uma igreja em Balneário Camboriú, mas a gente estava um pé no mundo, um pé na igreja. E a Samantha ia de vestidinho, tomara que caia, de vestidinho curtinho com saltão, para depois ir para balada. E aí a gente começou a nossa caminhada com Cristo. Era mais assim uma obrigação, né? Fui lá cumprir o meu papel com Deus, aquele Deus rigoroso, Deus que obriga, né? Que antes era a minha visão. E também era um Deus, de que assim, eu vou lá para ele me dar algo, né? Senhor, Uma eu tô bênção. aqui, mas assim, você sabe que eu quero aquela casa, eu tô aqui, mas você sabe que eu preciso de um carro, né, Senhor? Eu quero melhorar. Enfim, era aquela barganha com o Senhor. E durante essa nossa caminhada, isso foi em 2006, e a gente ia conhecendo, fazendo algumas coisas, ia no culto, às vezes passava um mês sem ir, enfim. Em 2015, quando a nossa filha nasceu, Deus entendeu que nós temos um chamado, e principalmente ela, porque isso é uma certeza absoluta na minha vida, que a minha filha tem um chamado nas nações. E o Senhor falou assim, agora eu vou colocar uma chavezinha aí, e daqui a pouco eu vou começar a torcer essa chave. Então, em 2015, quando ela nasceu, a gente ia para o culto, mas também falava assim, ele é muito pequenininho, é muito cansativo, eu tô cansada, será que vamos, será que não vamos? Enfim, quando ela tinha 1 ano e 6 meses, isso já era em 2016, eu já estava cansada, porque a maternidade ela é maravilhosa, ela é uma dádiva de Deus, mas ela também traz os seus percalços, né? Cansa, às vezes tu quer descansar e tem que fazer alguma coisa, e eu muito Marta, que queria fazer tudo, eu queria cuidar da casa, eu queria fazer comida, eu queria dar banho na minha filha, eu queria trocar minha filha, mas eu também tinha que ajeitar algumas coisas no meu trabalho, então eu queria fazer tudo. E com esse cansaço, a minha mente foi ficando voltada para outras coisas, enfim, e não voltada para Cristo, não voltada para Deus, e nem voltada para o bem-estar da minha filha. E eu lembro de uma tarde, eu estava no banheiro com ela, uma banheirinha daquelas de colocar no chão, eu estava dando banho nela, e ela estava chorando, eu não lembro o motivo que ela estava, mas ela estava chorando, e eu falei assim, se eu afogar ela, ela vai parar de chorar. Problema resolvido. E eu tenho certeza absoluta que foi Deus que não permitiu que eu tomasse esse impulso, né? Essa atitude horrível, enfim. Hoje eu falo sem me culpar, porque eu sei que Cristo redimiu isso. Sim. E eu tenho a certeza do amor que eu tenho pela minha filha. Mas foi um momento, assim, muito triste, um momento... Desesperador, né? A minha casa estava toda escura.
Eu lembro exatamente disso, tava toda escura, tinha sol lá fora, mas dentro da minha casa existia uma penumbra, assim, algo muito escuro lá dentro. E a única coisa que eu lembrei, terminei de dar o banho nela, botei a roupinha nela e ela dormiu em segundos, coisa que normalmente ela não fazia. E eu lembro que a única coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pro meu irmão falando assim, socorro, eu preciso de ajuda. Daí na hora ele ligou, eu falei assim, não, eu preciso que alguém venha aqui, eu não tô bem, a minha mente não tá bem. E logo em seguida os meus pais chegaram lá em casa, viram como é que ela tava dormindo, a Pietra estava dormindo no quarto, e eu falei assim, não, eu não tô bem, a minha mente tá, assim, com coisas ruins, né, tá minada com algumas coisas ruins aqui. Enfim, e daí depois disso eu procurei um médico, tava com início de depressão, né, por conta de querer fazer tudo, enfim, e não consegui fazer do meu jeito, porque eu achava que o meu jeito era o perfeito, mas eu não conseguia executar o meu jeito, né? Então, assim, como eu sou uma péssima mãe, uma péssima dona de casa, uma péssima esposa, porque as coisas não estão saindo do meu jeito. Enfim, daí ali uma amiga minha falou do PG, né? Porque a gente estava na igreja, mas a gente não se envolvia. Sim. Daí ela falou para nós: por que vocês não vão conhecer o PG? Tem um PG de um casal de colegas nossos, vão lá, daí a gente, não, tá bom, vamos ver como é que é, né? É só para ir lá, escutar, ficar quietinha. E mal sabíamos nós que ia começar uma trajetória grande na nossa vida. E daí a gente foi para o PG, enfim, a gente fez o curso, eu fiz o retiro de mulheres, o meu esposo fez retiro de homens, depois a gente fez curso de casais, tudo que normalmente quem está engatinhando, né, iniciando, faz na igreja. E a gente fez. Depois de um tempo, a gente se tornou líder de PG, e naquela época a Samantha fariseu, né? Botava a capinha dela e tudo que eu não tinha recebido de amor, eu não conseguia transmitir. Eu transmitia o peso, aquilo que eu achava que Deus era, né? Pesado, ele te obriga, ele quer que você faça e você tem que fazer, não importa de que forma, e não é assim. Como né? se as tuas obras fosse agradar a Deus, né? O teu resultado, e não o teu coração e a tua entrega. Exatamente. Não existia Também vim desse lugar. E assim, era dia de PG lá em casa. Nossa, isso era na quarta-feira eram os PGs. Na terça-feira, eu já pensava assim, meu Deus, amanhã tem PG, vou trabalhar o dia todo, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer alguma coisa para comer, porque a gente tem que comer antes do pessoal chegar, porque eu não vou ter comida para todo mundo, o que eu vou fazer? Eu preciso esperar o Kids de uma forma agradável também, para que eles se sintam atraídos por aquilo. Enfim, e foi se tornando um peso. Houve momentos maravilhosos, Deus ministrou, eu lembro de um dia que eu falei assim, gente, hoje eu estou Maria, eu estou só aos pés de Jesus, eu não consigo. Foi assim, foi lindo aquele momento, aquele dia. Mas aquilo foi se tornando um fardo para nós, era muita cobrança, né? Quantos vieram a mais? Vamos multiplicar? Difícil. Vamos fazer isso? E daí eu falei assim, não, acho que não é esse o caminho, não é isso que a gente tem aprendido, mas é o que a gente está executando, tem alguma coisa errada aí. Enfim. E daí veio um casal de pastores, assumiu a liderança, nós permanecemos abrindo a nossa casa. E quando eles assumiram a liderança, eu lembro que ele fazia muito ato profético. E eu lembrei desse ato que eu quase executei com a minha filha de afogar ela. E eu falei assim, Deus, eu nunca pedi perdão para ela. E eu preciso pedir perdão. E o caminho do PG foi indo, que a gente chegou num ato profético. Eu falei, não, eu preciso pedir perdão para minha filha. Daí eu chamei ela, pedi perdão por aquele momento. Ela não entendeu muito na hora, né? Mas falei para ela, filha, a mãe quer te pedir perdão porque em algum momento da sua vida eu não te amei como eu deveria, eu não zelei pela sua vida, eu não cuidei de você como eu deveria. E a mãe teve um impulso de querer fazer algo que não é bom para você. E que hoje eu me arrependeria com certeza se eu tivesse feito. Mas eu sei que Deus estava cuidando de nós naquele momento. E existe uma aliança entre eu e você, que Deus vai alimentar, Deus vai frutificar, fortalecer. Então hoje a mãe precisa te pedir perdão. Enfim, e daí a gente foi caminhando, em 2019 a gente começou a conhecer outra congregação aqui em Itajaí, a Mevan,
começamos a vir no Café com Pastores, enfim, e amamos, assim, é isso que a gente precisa. No nossa outra congregação onde nós estávamos, a gente recebeu muito amor, muito carinho. Eu digo que a gente entrou pela porta da frente, a gente saiu pela porta da frente, né? Eu fui conversar com a pastora, tudo pelo amor que ela tinha conosco, por todo o envolvimento que eu estava. Na época eu estava trabalhando junto no Ministério de Mulheres e eu ia assumir um cargo a mais, né? E na época para mim era maravilhoso. Nossa, eu vou assumir um cargo, eu estou sendo vista, olha que legal, né? Mal sabia eu que eu sempre tinha sido vista por Deus e não percebia isso, né? Que é o mais importante. Que é o mais importante, que é o importante. É o que importa. É, só isso que importa, né? Enfim, e daí o meu esposo falou assim, não, Deus está nos chamando para aquele lugar, a gente precisa ir para lá. Agora que outras pessoas já assumiram, a gente vendeu a nossa casa, a gente vai para outro lar, Deus está nos chamando para aquele lugar. E eu chorei durante semanas, Tade. Chorava e chorava, falei assim, Deus, por que você está fazendo isso? Eu sei que eu tenho que ser obediente ao meu esposo, mas Senhor, agora que eu ia servir, agora. Deus falava, agora que eu ia ser vista. Agora que eu ia ser vista. Agora que eu ia ser vista, Senhor, como assim eu ia subir um degrauzinho na tua obra, Pai? Ai, como a gente se engana com isso, né? Demais, demais. Mas assim, ó, eu acho que eu não gostava, Tade, de ouvir Deus. Porque eu lembro de um retiro que eu trabalhei e assim, ó, o que acontecia? Terminava o retiro no domingo, quando a gente voltava para a igreja, nós entrávamos, as líderes, quem trabalhou, entrava na frente e quem foi para ser ministrado, né, para participar do retiro, entrava assim, a gente entrava em 2 filas, ficava ali. E daí eu achava o máximo, a igreja toda me vendo, olha que linda santa, né? Enfim. Uma vez o Senhor falou assim, hoje você não vai entrar na igreja. Eu pensei, como assim, Deus? Mas como assim? As pessoas não vão me ver? Que eu lavei louça, que eu tava lá botando água para elas, que isso, que aquilo. Daí ele falou assim, não, hoje você não vai. E daí tem uma pastora que estava próximo de mim, eu falei assim, pastora, Deus falou para mim não entrar hoje. Por que será que a gente tem que entrar? Daí ela falou assim, Samantha, às vezes não é para todo mundo, às vezes é unicamente para você. Então, Deus já estava começando assim, sabe, moldar e esse orgulho, essa prepotência, lança fora, filha. Vamos lá que eu tenho coisas maiores para ti. E eu não entendi. Naquele dia eu não entrei, mas nas outras vezes, no congresso, estava lá, nossa, que máximo, eu estou do lado da pastora. Né? Ela sabe o meu nome, ela me chama pelo nome. E como é bobo, né? Deus nos conhece, Deus escreveu um livro. Antes de fundar tudo isso daqui no qual hoje nós vivemos, ele escreveu um livro exatamente, unicamente para mim, com o meu nome, com tudo que eu ia viver. E eu queria ser apenas chamada pela pastora. Então, ultimamente eu tenho escutado muito a Joyce Meyer. E ela falou assim, eu me lembro daquela época que eu chegava na igreja e aí tinha aqueles lugares reservados para os líderes, para os pastores. E como eu achava aquilo importante. E ela falando aquilo, eu me identifiquei muito, sabe? Que eu acredito, sabe, que a gente alcança uma maturidade espiritual quando essas coisas não fazem mais sentido pra gente. Quando essas coisas não nos preenchem mais. Eu me lembro que onde nós congregávamos, né, eu sempre sentava na frente. Mas assim, é porque eu gosto de sentar na frente, porque se eu sentar atrás, como era uma igreja muito grande, o movimento me faz perder a atenção. Então, como eu sei que eu preciso me concentrar para minha mente parar e prestar atenção no que está acontecendo ali, naquele momento, naquele culto, eu sentava na frente. E eu sempre sentava bem na frente. E nunca tive problema com isso, entende? Pra mim tava tudo bem, então, tipo, lá já era mais ou menos assim, nosso lugar. E aí um dia Deus falou assim pra mim, eu não quero mais que tu sente na frente. E eu falei assim, como assim? Não é Deus. É Satanás. Por que Deus vai me pedir pra não sentar na frente? Tipo, não faz sentido, sabe? E Deus falou assim pra mim, eu não quero que tu escolha os primeiros lugares. Eu quero que tu escolha os últimos lugares. E quando eu quiser, eu vou te convidar para os primeiros. E a partir daquele dia, eu comecei a sentar nos últimos lugares. E não fui mais para os primeiros. E o que Deus me ensinou com isso, sabe? Que não é os primeiros lugares que são os melhores. Jesus fala na palavra que se você quer ser o maior, seja o menor. Se você quer liderar, então sirva, ame. E quando a gente não tem essa maturidade espiritual e essa vida plena em Deus, de ser realmente uma filha dele,
nós damos valor para essas coisas, para essas pequenas coisas. É o lugar, é o crachá, é a posição, é o cargo, é o título. Ai, a fulana me conhece, a foto com a fulana, sabe? E como isso é pequeno diante da grandiosidade do nosso Deus, né? Exatamente. Esse era um dos lugares que eu queria, né? Que eu achava, e por isso que eu sofri, né? Chorei durante 2 semanas, 15 dias. Como assim, né? Nós vamos sair de um lugar que eu estou sendo vista para um lugar, uma igreja enorme, que eu não conheço ninguém, só que é a palavra que mexia aqui dentro. E talvez eu não queria que mexesse aqui dentro, porque muita coisa das minhas atitudes, das minhas falas, do meu comportamento, ia ter que mudar. E é como eu disse antes, talvez era que eu não queria escutar a voz de Deus, né? E Ele tá todos os dias, Ele tá disposto e disponível a todo momento, num abraço, num olhar, a gente se permitir. Eu sempre falo, Deus, cativa os meus olhos a Ti. Cativa os meus ouvidos a Ti, para que eu, numa coisa tão simples para as pessoas, eu possa Te ver. Hoje eu consigo olhar para uma árvore, sabe? Olhar para a natureza, eu choro porque eu falo assim, é criação perfeita do Criador. Ele criou aquilo, Ele me criou, Ele criou aquilo também. Eu posso ver Deus nessas coisas tão simples, que não precisam ser pagas, que não precisam ir para tão longe, porque tu vai em algum lugar, tu vê uma planta, tu vê uma flor, ali está Cristo. É esse olhar que Deus me deu, à medida que eu permiti, à medida que eu me dispus, eu falei assim, não, Senhor, chega, eu não quero mais. E daí a gente foi para essa congregação, e o que é mais engraçado, Tade, que a gente ficou durante 2 anos no banco, sem nos tornarmos membro, mas durante esses 2 anos, Deus me levou para lugares pequenos, de poucas pessoas, para me moldar. Sabe? Verdadeiro vaso. Ele foi lá. E ele foi. E eu aprendi muito com isso. Eu fiz um curso que o nome dele é Jornada de Estilo. Nossa, vai falar de roupa, vai falar de cores. E tinha isso. Mas era tudo fundamentado na Bíblia. E foi a partir dali que eu consegui ver Deus como meu pai. A gente inicialmente fez um ato profético ali de escrever, enfim, de colocar diante de Deus coisas que a gente foi recebendo ao longo da nossa vida desde pequena. E tinham coisas na minha paternidade, na minha maternidade, que eu precisava escrever aquilo. E daí, numa tarde, depois disso, eu acho que foi 2 dias depois, eu tava lá limpando a minha casa, fazendo a faxina, né? Botei tudo pra cima, e daí eu fui, botei o louvor no último, porque, né, eu sou assim, boto o louvor e começo a mexer em tudo. Eu tava no banheiro, tava lá com a Kiboa do meu lado, limpando o banheiro, e de repente eu fui tomada pelo Espírito Santo de uma forma que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu me ajoelhei e eu consegui assim, eu coloquei as mãos nos pés de Cristo. E eu vi ele assim todo de branco e ele falou assim, filha, eu tô trocando as tuas vestes neste momento. Porque você está agora, você está caminhando para mim e está caminhando comigo. Então eu estou trocando as tuas vestes, agora eu te colocando vestes novas. E eu chorava assim, Deus, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua misericórdia. Mas por que no banheiro, Senhor? Por que tu está fazendo isso no banheiro? E Deus me levou lá na minha infância, Tade. Quando eu era pequena, olha como as coisas acontecem, né? Quando eu era pequena, eu lembro que a minha mãe estava me dando banho e ela me bateu demais. A gente tem aquela mangueirinha no chuveiro, né? E eu não lembro o motivo, mas ela pegou e ela assim, você precisa apanhar e eu vou te bater. Ela me bateu demais com aquela mangueirinha, eu fiquei com algumas marcas durante alguns dias. E daí Deus me fez me lembrar do que aconteceu comigo com a minha filha. E ele falou assim, você foi ferida no banheiro, você feriu no banheiro, e eu estou te curando no banheiro. E virou uma chave. A partir daquele momento, eu consegui falar, papai, Abba, pai. Eu consegui falar assim, Deus, tu é meu papaizinho, tu me pega no colo. Porque até então eu nunca tinha dito isso. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, ele é o Deus, mas chamar ele de pai, se apropriar dessa paternidade e assumir o meu papel de filha, sabe? Eu nunca tinha feito isso. Então ali virou uma chave e começou todo um processo de eu me ver
Se olhar no espelho, e literalmente teve momentos que eu precisei fazer isso. E eu digo assim, né, para quem vai nos assistir, faça isso. Se permita. Você não precisa fazer isso diante de pessoas, mas faça isso diante de Deus. Vai pro teu secreto com o Senhor. Se olha no espelho e fala assim, Deus, o que que eu estou sendo? Né? O que que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor me deu? A vida, o que que eu estou fazendo com ela? Eu tive que olhar no espelho e falar assim, ó, Samantha, você é prepotente, você é autoritária, você é julgadora, você é soberba. Eu tive que falar tudo isso, olhando para mim e chorando, e Deus falando, é isso mesmo? É isso mesmo, coloca para fora aquilo que eu não constituí em você. Lança fora tudo aquilo que você trouxe para sua vida, que não é uma verdade, que você se apropriou disso, porque tinha épocas na minha vida, Tade, que as pessoas falavam assim, nossa, Samantha, eu achava que você era tão brava, mas assim, agora conversando com você, você brinca, você ri. Eu pensei assim, você me achava brava? Sim, o teu semblante é fechado, você é muito brava. E daí naquela época eu achava o máximo, que as pessoas me sentissem, né, que eu era braba, que a minha segurança estava na minha brabeza, no meu autoritarismo. Era uma defesa tua, né? Exatamente. Era uma defesa. Para se proteger das pessoas. Isso, para se proteger das pessoas, as falas que foram declaradas na minha vida. Eu tenho uma pessoa próxima de mim que uma vez, quando eu fui para a 5ª série, eu cheguei assim, a gente estava no quarto, eu e ela, daí eu falei assim, fulana, agora eu vou para a 5ª série. E daí, na época, ir para a 5ª série, tu começava a usar caneta, Sim. era outro caderno, era o máximo. Ela assim, tu vai para a 5ª série, mas tu é tão burra, como é que tu vai para a 5ª série? Tu vai ficar lá para sempre? E o sorriso que estava de orelha, de repente sumiu, e eu não falei nada, eu não conseguia falar nada, e eu tomei aquilo para mim como eu era uma burra, que daí as pessoas só iam me respeitar a partir do momento que eu fosse braba, que eu fosse rígida. Eu tinha aquilo na minha vida. Daí eu comecei a fazer magistério. Eu sou professora, comecei a fazer o magistério, uma professora minha, a mesma coisa. Não, você não vai conseguir concluir. Infelizmente, você não vai porque você é burra. E, de novo, essa palavra na minha vida. E o meu medo de fazer as coisas, o meu medo de pedir ajuda, estava impregnado nessa palavra. Porque como é que eu vou pedir ajuda sendo que eu sou burra? A pessoa vai me ensinar, eu não vou saber fazer. Eu não vou aprender, porque eu sou burra. Então, quando eu era pequena, o meu irmão falava ônibus, eu falava ombus. Ele é mais novo que eu. Então, e coisinhas dentro da minha casa, Tade, sabe? Não, porque você sempre ficou em recuperação. O seu irmão não. Então, a burra, sabe? Vem sempre com essa fala. Hoje, quando a minha filha fala, ai, mãe, eu não consigo fazer essa atividade porque eu sou burra. Eu disse, não, jamais. Deus não constituiu ninguém burra. E você não é burra. Você está com essa dificuldade e eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui do seu lado, então eu vou te ajudar. Mas essa palavra, ela não cabe para você e não cabe para ninguém. Não se apropria disso. E eu fui crescendo com essas coisas, então, quando eu consegui ver o meu papai, e durante essa caminhada que eu fui aprendendo com ele, ele moldou muito o meu caráter, ele moldou muito a minha fala, o que as pessoas me davam, eu queria retribuir, seja ela positiva ou negativa. Eu queria retribuir isso. E hoje eu entendo assim, não, Senhor, aquilo fala mais da pessoa do que de mim. O Senhor está me transformando. Isso é libertador, né? É demais, assim, é libertador. E sim, tu não ficar mais preocupado com o que as pessoas pensam sobre ti, o que as pessoas falam sobre ti, como elas te rotulam, os rótulos que as pessoas te colocaram. Meu Deus, quando eu encontrei esse lugar de realmente assim, ó, o que tu fala, o que tu diz, o que tu acha, o problema é teu, entendeu? Tipo, que você tá vendo o que tá dentro de você, não é o que eu sou de verdade, não é o que tá dentro de mim, não é como Deus me fez. Meu Deus, eu comecei a alcançar outros níveis. Exatamente. Porque esses lugares que Satanás ama nos colocar, e infelizmente usa as pessoas para isso, e às vezes as pessoas que a gente nem imagina, às vezes as pessoas que a gente mais ama, para querer nos colocar esses rótulos que não são os rótulos de Deus, não é a verdade sobre nós, não é a mensagem de Deus para nós, acaba nos bloqueando. E quando a gente encontra esse lugar de libertação, de não foi isso que Deus fez para mim, não é assim que Deus me vê, não é assim que Deus me criou, é libertador, porque tu começa a te enxergar realmente como Deus te fez, como nós somos de verdade, nele, com ele, para ele, entende?
Meu Deus. E nessa caminhada com Deus, né, esse desenvolvimento com Ele, tudo que Ele vem moldando, vem fazendo, Ele me deu uma palavra, simplicidade. E eu buscava saber assim, Senhor, o que é simplicidade? Por que simplicidade? O que é? E Ele foi me levando para cursos pequenos, sabe? Pessoas, encontros pequenos, mesas pequenas, e ele foi fazendo isso e é transformador, até hoje porque ainda permanece, né, sendo transformador na minha vida. E eu vi assim, nossa Deus, é verdade, olha só, tem poucas pessoas, mas uma palavra virou uma chave aqui dentro no meu coração, ou até mesmo quando eu vou falar de Cristo para alguém, é só eu e outra pessoa, não precisa de uma plateia, ninguém precisa saber o que está acontecendo, apenas Deus, né? Porque a gente fala assim, ide, né? Senhor, não, eu quero ir, eu quero fazer a tua obra, mas assim, eu quero fazer a tua obra com plateia, ou tu quer fazer a minha obra com plateia, ou tu quer fazer a minha obra para que eu veja o que você está fazendo, o que eu te pedi. Então, tudo foi mudando, tudo como foi se Deus mudando. falasse assim, você quer a aprovação dos homens ou você Isso. quer a minha aprovação? Exatamente. É exatamente isso. E quando eu entendi assim que eu preciso somente da aprovação dele, que eu sou totalmente dependente dele, eu falo assim, Deus, eu não sou nada, nada, nada sem a tua presença. Eu não sou nada sem o teu afago, o teu amor, o teu colo, porque às vezes a gente precisa de colo, né? Eu não sou nada sem isso. E durante essa caminhada, quando eu comecei, eu ia iniciar a fazer os cursos, mas antes eu estava assim, ai Deus, então, né, com essa pandemia, eu acho que eu não vou mais para a igreja, isso lá em 2020, né, quando já estava querendo ir para outra congregação. E daí eu falei assim, Senhor, responde sim para mim, né, se é para mim ir, se é para mim ficar assim, morta, né, morna. E daí ele usou uma pessoa que trabalha comigo, eu sentei na mesa, e aquela pessoa, ela não tem intimidade, assim, comigo, a gente já caminhou um tempo junto, mas ela falou assim, ela pegou na minha mão e ela falou assim, Samantha, sabia que você já foi muito usada na minha vida, já trouxe muita cura? E Deus pediu para mim te falar isso. Eu disse, eu entendi, papai. Eu já entendi que eu não posso ficar aqui, eu não posso retroceder, eu preciso avançar, porque o Senhor quer mais de mim. Eu não sei o que é, mas eis-me aqui, me ajuda, eu não quero fazer nada sozinho, papai. Mas vamos lá. E daí começou essa minha jornada, minha caminhada, enfim, com Deus. E Deus foi me apresentando pessoas, assim, maravilhosas, né? Eu tenho a Rose, que eu digo que ela é uma Isabel na minha vida, sabe? Ela me cuida, ela me exorta, ela veio para curar muitas feridas de amizade também, porque foi para a igreja, agora é santa, e embora antigamente eu queria esse rótulo, hoje eu não quero isso, e não é isso. A gente sabe que a gente vai falhar, que tem momentos que a gente vai errar, vai pecar, né? Mas a gente está todo dia buscando, e eu agradeço imensamente, grata a Deus pela vida dela na minha vida, o quanto ela me ajuda, ela caminha comigo, sabe? Às vezes eu falo, eu não consigo fazer isso, eu não me sinto preparada para isso, eu não me sinto preparada para esse lugar. Vai, você consegue, Cristo está contigo, foi Ele que te direcionou, né? E tantas outras mulheres, a Vivi, como você falou no começo, você, que tem, é uma inspiração para mim. E eu não podia vir aqui e não dizer isso, é uma inspiração, muitas coisas que você relata do teu testemunho, quanto pessoa, caráter, eu vivenciei, e eu falei assim, Deus, por que tu tá me levando para esse lugar, né? É para aprender mais, filha, é para aprender, porque tem pessoas que passaram pelas mesmas coisas que você e conseguiram romper, avançar, não para mostrar, mas para fazer a minha obra, para fazer as coisas do meu reino, para fazer aquilo que eu pedi. E que para você, Samantha, vai ser sempre o pedido simples. É na simplicidade. Às vezes as pessoas querem fazer coisas grandiosas, mas nem sempre no grandioso está. Esses dias o nosso pastor ministrou algo assim, que a gente quer ouro, a gente quer prata, mas lá no céu nós vamos andar em cima de ouro e de prata. E que hoje é tão significante e as pessoas matam, morrem, brigam por isso. Lá vai ser apenas uma estrada para você caminhar por ela, porque o tesouro maior vai estar ali contigo, que é Deus. Então, é uma jornada assim de busca, é uma jornada incansável, porque a gente aprende todos os dias.
E hoje eu vejo o quanto Deus me aliançou, não só no ventre, mas na vida com a minha filha. Depois de tudo isso, e eu entendi que eu feri porque eu fui ferida, mas hoje eu não julgo o que aconteceu comigo, né, porque eu entendo, até numa oficina sua, né? Deus me levou a sentir essa dor, enfim, da minha mãe na maternidade, porque eu não conseguia entender, eu não conseguia olhar ela nos olhos e falar assim, eu te amo. Eu não conseguia fazer isso. E hoje eu consigo. Glória a Hoje eu Deus. consigo, eu oro pela vida dela para que ela busque, falo de Cristo para ela, tento ser Cristo na vida dela. E a maternidade me curou de muitas feridas. E a minha filha, assim, é uma florzinha no meu jardim que Deus vai moldando todos os dias, vai me moldando e moldando ela. E eu penso assim, meu Deus, obrigada, Senhor, por aquela tarde não ter permitido que eu fizesse algo que eu viesse a me arrepender hoje, porque a minha filha é um tesouro na minha vida. Se eu estou aqui hoje, Meu é pela Deus. força que ela me dá. Claro, a gente tem Cristo e Ele é o principal na minha vida, Mas mas ele é uma usa força, pessoas, né? é uma força. Às vezes ela me pega assim orando, ela vem orar comigo. Às vezes Que ela tá amor. louvando. Eu estava me arrumando esses dias, eu tenho desejo, em nome de Jesus, eu vou para Israel ainda. Eu também. E amém. Vamos uma caravana lá, mulherada! Amém, amém. Em nome de Jesus, Amém! Ó, Senhor. Jesus, tuas filhas estão prontas, manda a Amém. benção. E né, conversando com o papai, assim, só nos meus pensamentos e falando assim, ai Deus, eu quero um dia, eu vou para Israel. E ela no sofá, se preparando para sair com meu esposo, porque eu vinha no congresso, ela assim, mãe, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, pode falar, você quer ir para Israel, né? Daí eu falei, eu quero, filha, por que você tá falando isso? Não, porque você vai. E de vez em quando ela vem com algumas coisas assim, tá, de que eu Profeta fico... já. Eu fico assim pensando, meu Deus, Senhor, sabe? Ela usa ela em detalhes, ela é carismática, ela, sabe, ela quer que as amigas estejam unidas e ela Que fala de lindo. Cristo. Ela sim tem sido o verdadeiro Cristo palpável na minha vida. Ela me molda. Vem dúvidas, né? Meu Deus, tá com 8 anos, Senhor. Daqui a pouco vai vir a adolescência, papai. Aham. Né? Me dê sabedoria, me dê discernimento para o que está por vir. Mas o Senhor fala: não, bota ela aqui, ó. Permaneça ela no meu caminho. É você, ela, o seu esposo, permaneça ela no meu caminho. Porque a gente vê tanta coisa aí hoje em dia. É verdade. Mas sabe, Samanta, assim, que olhando pra ti, tu contando um pouco da tua história, eu me lembro quando tu chegou aqui, sabe? Quando tu veio no primeiro encontro, nossa, na oficina, né? E depois, acho que tu veio depois de tu veio do primeiro, acho que tu veio em praticamente todos. E é tão lindo, assim, eu fico tão feliz, de verdade, assim, em ver o que Deus tem feito na vida dessas mulheres, entende? Porque eu me lembro quando tu chegou aqui do teu semblante, sabe? Porque tu sempre foi uma mulher bonita, né? Mas assim, tu tinha um olhar de triste, sabe? Tu tinha um olhar assim de o que que eu tô fazendo aqui? Um olhar de uma pessoa perdida, um olhar de uma pessoa assim, eu quero encontrar algo, eu não encontrei ainda. Onde tá isso? Eu quero encontrar esse tesouro. Cadê? Eu vim buscar, onde é que tá? E assim, o quanto tu te permitiu passar pelo processo. Sabe, o quanto assim tu te permitiu ser moída mesmo, ser esmagada por Deus e Deus ir lá e limpar e arrancar. E sabe assim, eu sempre digo, a ferida quando ela tá aberta dói. Quando a gente coloca, mesmo que seja remédio, dói. Porque ela tá exposta, ela tá aberta. Então a gente vai ali, a gente quer colocar remédio, ai, tá doendo, até ela cicatrizar. E eu vejo assim o quanto Deus fez a tua vida nesse tempo, o quanto assim tu te permitiu, sabe? E tu vinha assim de coração aberto, eu quero receber, e anotando e falando, e depois me mandar feedback, Deus falou isso comigo, Deus falou aquilo comigo. Eu me lembro dessa oficina da maternidade, o quanto que tu ficou prostrada ó, um tempão ali no chão, sabe? Chorando e dizendo, Deus arrancou do meu coração, Deus me mostrou, mais essa área eu fui curada. Então, assim, muitas mulheres, né, vêm e têm caminhado conosco e eu sempre digo para elas, assim, é se permitir passar pelo processo. Não existe aconteceu, não existe eu quero que Deus seja uma mulher de Deus, mas para tu ser uma mulher de Deus, tu tem que ser uma mulher com caráter aprovado em Deus. Não é pelas tuas obras, não é pelo que tu vai fazer, não é pelo que tu vai buscar, mas é pelo que tu é.
É pelo fruto do Espírito dentro de ti, é pelo teu olhar de compaixão, é pelo teu amor pelas pessoas, é a tua renúncia por amor a Cristo, é renunciar ao mundo, é renunciar às coisas, é renunciar aos status, às posições, os títulos, os destaques, os lugares, e escolher estar, Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Deus, eu estou aqui, eu quero mais de ti na minha vida. Deus, eu quero ser cheia, eu quero ser transbordante da tua presença. Mas Deus, não é para que eu apareça, mas é para que o Senhor apareça na minha vida. É para que eu seja uma carta viva do teu evangelho. E tu te permitiu, assim, o quanto tu cresceu, o quanto tu amadureceu e o quanto hoje tu é uma mulher que está frutificando. Sabe, o quanto, assim, Deus tem feito na tua vida. O teu olhar, a tua fisionomia é outra, tu é outra pessoa. É só Deus. Tu é outra pessoa, sabe? Nesse tempo, assim, como é lindo, porque eu também passei por todos esses processos e a gente tá em processo de melhoramento sempre, né? E se a gente achar um dia que a gente tá pronto, então Deus pode levar. Porque nós estamos aqui, todos os dias Deus está nos ensinando, Deus está nos lapidando, e como é importante a gente se permitir. Em uma frase que tu me disse num encontro da oficina, que foi em fevereiro, foi a oficina que nós fizemos lá em Balneário, e a gente estava conversando, eu sempre vou conversando com as mulheres, né? E tu falou assim pra mim, Tade, Deus me ensinou uma palavra, Deus me deu uma frase, que eu não quero mais me conectar com as pessoas, mas eu quero que Deus traga mulheres na minha vida de aliança. Eu quero que Deus... E aquilo, assim, tu falou aquilo, entrou assim como uma flecha no meu coração, sabe? Porque eu tava vivendo um momento de troca de mesa. Eu estava vivendo um momento de me desconectar das pessoas que queriam a conexão e me aliançar com as pessoas verdadeiras de aliança. E naquele processo da minha vida, assim, Deus te usou para me entregar aquela frase. E Deus falou assim para mim, é isso que eu estou fazendo contigo. Eu estou tirando as mulheres conectadas da tua vida e eu estou te aliançando com mulheres que têm aliança comigo. E aquilo foi tão forte que nasceu a oficina de aliançadas. Que foi logo em seguida a gente fez a oficina de aliançadas, que eu falei exatamente sobre isso. O que é ser uma mulher conectada? É aquela mulher que ela quer o resultado. Exato. Eu faço por ti porque tu faz por mim. Vamos conectar, vamos unir os nossos seguidores, vamos unir o nosso trabalho, vamos unir as nossas igrejas, enfim. Eu te trago e tu me traz e a gente troca, faz uma troca. E a mulher de aliança não. Ela não espera nada em troca. Ela não espera nada em troca. Ela se entrega sem interesse. Ela se entrega sem reserva. Ela se entrega por amor. E não por barganha, não por troca. E olha que forte isso, e como foi forte aquela oficina, e quanto Deus nos ensinou, e como Deus tem nos ensinado. E o quanto mulheres que querem conexão fugiram de mim. Sabe o quanto mulheres... A minha oração hoje é assim, Deus me conecta com mulheres que querem aliança. Deus me traz para a mesa mulheres que querem sentar na tua mesa. Deus coloca no meu caminho mulheres que são apaixonadas pela tua presença. Deus me une com mulheres que são apaixonadas por ti, pelo que tu és, não pelo status, não pelo poder, não pelo brilho, não pelos resultados, mas por ti, Senhor. E como Deus tem trazido e como tem sido maravilhoso os nossos encontros, sabe? E cada vez mais eu fico tão feliz de ver você aqui, sabe, em frente a essas câmeras e abrindo teu coração e falando o que Deus fez na tua vida e o quanto o Espírito Santo tem te encorajado para estar nesse lugar, o quanto Deus tem te despertado a tua vida como ministério também, sabe, de tantas mulheres, meu Deus, assim, é só Ele que pode fazer, né? Se tu fosse falar assim, se tu olhasse a Samantha de, sei lá, 1 ano atrás e a Samantha de hoje, o que tu diria? A minha palavra seria para Deus, só gratidão, porque hoje, como eu falei, eu me sinto filha e escolhida. Obrigada, Senhor, por mostrar quem eu era. Obrigada por tirar essa carcaça, essas máscaras, porque muitas vezes a gente usa as máscaras. Eu vou colocar uma máscara para o trabalho, eu vou colocar uma máscara para festa de família, eu vou colocar uma máscara para sair com aquelas colegas que muitas vezes conversa que já não flui mais. Eu falei, Deus, eu não quero viver de máscaras. Você não me fez com máscaras. Você me fez única. Então, eu preciso me apropriar dessa verdade que eu sou. Mas é como você falou, Tade, teve que fazer renúncias. Eu tive que me enfrentar e ver verdadeiramente aquilo que eu estava criando. E eu digo assim, a aliança com a minha filha eu falo, porque assim, ó, o legado que eu vou deixar para ela, o que eu vou deixar para minha filha? O que eu estou ensinando para ela? A usar máscaras?
Porque aqui dentro de casa a gente vai usar uma máscara e daí, de repente, lá fora eu vou usar outra máscara porque eu sou a mamãe querida, porque eu sou a melhor esposa do mundo, e dentro da igreja eu sou a serva, e daí dentro de casa eu não quero fazer um café? Como assim? Que máscaras que eu tô usando? Eu falei assim, não, Deus, eu tenho uma vida. Eu preciso viver intensamente ela. E a minha filha, eu não sei por quanto tempo. Eu sempre penso isso, as pessoas falam assim, ai, Samanta, como eu tô exagerada. Mas eu não sei por quanto tempo o Senhor vai permitir que eu esteja aqui. Então eu quero ensinar para ela, primeiro, o amor de Cristo. O que você precisa ter certeza é que Ele te ama, minha filha. Que Ele te ama, que o teu coração é dele. E o que eu tenho ensinado para ela? Sabe, vou buscando, eu sempre estou comprando livro, Bíblia, devocional, a gente está lendo junto. Então é isso, Deus foi transformando, foi curando aqui, para mim poder fazer dentro da minha casa, com a minha filha, porque eu sei que o meu chamado é com mulheres, e começa aqui por ela. Ela é a primeira mulher da tua vida. Ela é a primeira mulher que você vai falar de Cristo. E vão vir outras. Então, começa aqui pela tua casa, Samanta. E daí ela às vezes pergunta assim, mamãe, a vovó fazer isso com você? Eu falei assim, não, filha, porque ela não tinha a sabedoria. Mas não tem problema, eu estou fazendo com você. E volta e meia ela pergunta, mas você não aprendeu isso? Não, filha, eu aprendi, mas não foi da boa forma, foi da pior forma lá fora. Então, tem coisas que eu vou te ensinar aqui, alguns nãos que eu vou te dar, mas é em amor, entenda isso. Cristo quer que a gente flua, que a gente viva intensamente muitas coisas, mas Ele não vai permitir tudo de uma vez só, porque a gente não tem maturidade para tudo de uma vez só. Então vai ser aos poucos, a mamãe vai te ensinar aos poucos. Tem coisa que o não vai te proteger. Assim como para mim, alguns nãos me protegiam. Porque a Samanta, de antigamente, como tu perguntou, se a Tade falasse, vamos marcar um podcast, a Samanta tá lá, oi Tade, tudo bem? Quando que tu vai marcar? Daqui a 2 dias. Oi Tade, tudo bem? Tu já tens a data? Oi, sabe? A Samanta faria isso. Eu falei assim, Deus, eu não quero. Eu não quero pelas minhas mãos, que sejam as tuas, que eu busque a tua face, para que as tuas mãos fluam na minha vida. É assim que hoje... E é leve, né? É leve, porque tu não te cobra, Tade, sabe? Tu não te cobra, Deus vai trazendo. E também acho que tu não tempo cria uma certo. expectativa de que eu vou ser aquilo, eu vou me tornar aquilo, eu vou alcançar aquilo. Acho que a gente não cria também essa expectativa, essa falsa expectativa, às vezes, de coisas que nem é pra nós, né? Exatamente. Às vezes lugares que nem Deus nem separou pra nós. Ai, não, aquela moça tá lá, eu quero estar lá, aquela mulher tá lá, eu quero estar lá. Aquela pessoa que eu conheço lá da igreja tá lá, eu quero estar lá. E Deus fala exatamente assim, pequeno, é poucas coisas, é pouco. E talvez seja o pouco agora porque é o que eu consigo suportar. Se Ele me der grandes coisas para fazer, eu não tenho maturidade, eu não vou conseguir suportar, eu vou ter que deixar minha casa. O Senhor não quer que eu deixe minha casa para fazer as coisas dele, porque Ele sabe que é ali que eu tenho que começar. Né? É ali que eu tenho que fazer. E eu ainda sou falha ali. Eu tenho que aprender muito ali. Então eu falo assim, todo dia, Senhor, o que eu estou sendo falha? Deus, eu tive feridas na minha infância, Senhor. E quais são as feridas que eu estou causando na minha filha? Me mostra. Porque eu não sou uma mãe perfeita, mas eu quero buscar, eu quero lutar todos os dias para quando eu errar, eu sentar e falar assim, Pietra, me perdoa. Eu sou falha, mas Deus sabe de quanto eu tenho lutado para mostrar o melhor para você, para trazer o melhor para você, para falar dele para sua vida. Mas eu mostro isso para ela, Tade, porque às vezes eu tinha, né, uma visão que a minha mãe é a Mulher Maravilha e meu pai é o Super-Homem. E daí quando de repente não é, eu falei assim, meu Deus, como assim os meus pais não são os pais perfeitos? E daí tu te frustra. Então eu falo assim, filha, eu não sou perfeita, eu estou buscando melhorar. E todos os dias é aquilo inculcando na mente dela, é Cristo, você não tenha vergonha de falar de Cristo, não tenha vergonha de falar de Cristo dentro da sua escola, para as pessoas, viva com Ele é o seu melhor amigo, o Espírito Santo é o seu melhor amigo, você vai ter amigas na sua roda de conversa, você vai ter colegas, mas o seu melhor amigo é o Espírito Santo, como é o da mamãe, ele mostra para a mamãe, não faz isso, faz aquilo, não fala dessa forma. Ele fala como eu tenho que falar com você, filha. Ele fala os erros que eu já cometi com você. Mamãe, ele faz isso, ele faz.
Ele faz porque ele me ama, porque ele te ama, porque ele não quer que você cresça com feridas, com traumas. Talvez você vai ter Sim, sempre tem, lá não tem na como, né? frente, mas o que eu puder te ajudar a crescer em Deus, não te blindar para o mundo, porque tem Mas coisas minimizar os impactos, né? Exatamente. E saber discernir quem que é meu amigo, quem que é meu colega. Porque hoje eu tenho muito isso, Tade. Tem pessoas que eu abro o meu coração. Tem pessoas que vão na minha casa, eu converso, eu falo de Cristo, mas é até determinado ponto. Tem pessoas que não vão na minha casa, mas eu falo de Cristo para elas. Então, assim, até nisso, Jesus era assim, com os discípulos. Ele não abriu o coração dele para os 12, né? Então, por que a E gente isso quer abrir às vezes? nos protege muito, né? Muito. Nos protege muito. Muito, Tipo assim, muito. classificar. Eu já tive essa conversa com a Bia algumas vezes. Assim, filha, tens que entender assim, quem são as tuas colegas da escola, quem são aquelas pessoas assim que tu vai brincar ali e tal, mas elas são tuas colegas. Quem são as tuas amigas de verdade, aquelas que torcem por ti, aquelas não é só aquelas que choram quando tu chora, mas é aquelas que celebram quando tu estás feliz. Porque essas são as verdadeiras amigas. Exato. Porque chorar quando tu tá passando por uma dificuldade, ai, coitadinho, todo mundo chora. Agora, celebrar um carro novo, uma casa nova, uma promoção no trabalho, são poucas pessoas. E são essas poucas pessoas que são os nossos amigos de verdade. Que são as pessoas fiéis. E eu falo pra ela, e depois tu vai classificar as tuas amigas, porque tu não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Senão aquelas que tu tá com uma expectativa de que vai ser tua amiga, ela não é tua amiga, daí tu vai te ferir, vai te frustrar, vai te machucar. Porque a mamãe passou por isso. Porque eu não sabia. Essa coisa de amizade, eu era assim, ó, eu era muito na defensiva. Porque a minha mãe foi muito ferida. Então ela me ensinou a ser muito desconfiada das pessoas. Então eu não confiava em ninguém, todo mundo me invejava, todo mundo queria ser eu, todo mundo queria me imitar. Então eu tinha aquela relação assim, sabe, com as pessoas, não trazia muito pra perto. Sempre na defesa, sempre na defesa. A minha defesa era ataque, eu atacava elas pra me defender. Aí depois eu passei no processo de cura. Então Deus me curou toda essa questão de amizade e aí eu abri a minha vida. E aí eu recebi todas as pessoas, as curadas, as doentes, as feridas. E aí achei que todas fossem minhas amigas. Aí eu aprendi de novo que não. Mesmo essas mulheres estando na igreja, mesmo essas mulheres sendo mulheres de Deus, mesmo sendo mulheres, né, que hoje estão em evidência, elas não são perfeitas. E elas me feriram também. Entendeu? Então hoje eu aprendi a classificar. Bom, essa daqui é minha colega de trabalho, essas aqui é minhas irmãs em Cristo, essas aqui são as pessoas que vão ser realmente a Isabel da minha vida, essas que vão ser as minhas discipuladoras, as minhas mentoras. São essas, para essas eu vou abrir meu coração, para essas eu não posso, para essas eu vou ouvir, vou ajudar. Na vida dessas eu vou ser Paulo, na vida daquelas eu vou ser Timóteo. E aí eu fui aprendendo. E como isso nos traz uma inteligência emocional. Porque hoje eu consigo não me ferir com as pessoas, porque eu não coloquei expectativa naquela pessoa. A gente permanece amando, mas sabendo e discernindo até onde eu vou, o que eu posso chegar aqui, o que eu posso fazer. E isso nos blinda, entende? E eu estou ensinando isso pra Mabi. E a Mabi me pergunta muito também, ela tá com 9 anos, mãe, a tua mãe fazia isso contigo? E às vezes eu falo pra ela, a vovó não fazia, porque a vovó não sabia. Às vezes eu falo pra ela, não, naquela época a vovó não conhecia Jesus, então a gente não tinha esse recebimento de Deus, essa inteligência de Deus e tal. E o quanto é importante nós primeiro buscarmos na nossa filha essa instrução, sabe? Esse direcionamento, direcionar elas. Porque pensa assim, tava falando agora, da nossa casa, da nossa, né, primeira temporada da minha filha, eu fiquei pensando, imagina se todas as mulheres cuidassem dos seus filhos, discipulassem os seus filhos, disciplinassem os seus filhos dentro da palavra de Deus. Que mundo nós viveríamos hoje? A gente não teria homens que batem, traem, enfim, qualquer outra coisa, né? Exatamente, desonram as suas mulheres e teríamos mulheres curadas para ajudar outras mulheres, para falar do reino de Cristo, porque é isso que importa, né? Falar do reino de Cristo seria totalmente diferente. E assim, eu vivo hoje essa renúncia em algumas áreas em função da Pietra. Ela faz aula de dança aqui em Itajaí, ali na igreja. Então, esses dias eu estava dentro do carro, ali, e escutando a palavra, né, conversando com Deus, e o Senhor falou assim, filha, ele falou de Sara, de Abraão, que Abraão ia renunciar ao filho, né, em pedido de Deus, e o Senhor falou assim, você tem renunciado? Vê se eu tenho renunciado. Sim, você fica 1h30 aí dentro desse carro, esperando a sua filha ser ministrada
pela dança, com louvor, com adoração, com palavra. Você está renunciando 1h30 que você poderia estar saindo para tomar café, você poderia estar arrumando a tua casa ou qualquer outra coisa, né? No salão, enfim, qualquer outra coisa. Não, você decidiu ficar aqui aguardando ela. Ah, porque eu sou perfeita, porque essa semana... Não, mas é uma decisão. A gente só vai alcançar novos lugares em Cristo quando a gente decidir, não, eu não quero mais viver desse jeito, é uma decisão minha. O que a pessoa fez comigo, seja em qualquer área da vida, não pode mais me afetar. Não pode fazer com que isso crie uma parede entre eu e Cristo, entre eu e Deus, não pode. Eu preciso romper nisso. E foi essa decisão que eu tomei. Eu falei assim, Deus, fale o que quiser falar, eu vou falar de Cristo, eu vou fazer o meu melhor, vou aprender a cada dia contigo, Senhor, me ensina. Eu errei aqui, opa, volta, Samantha, calma aí. Vamos tentar consertar isso daqui. Aquela pessoa lá, você não foi muito legal como deveria ou como eu gostaria. Então volta, vai lá, pede desculpa, né? Talvez você não estivesse num momento bom, mas enfim, aprender a retroceder para avançar, aprender a renunciar para avançar. Então, é isso, eu tenho aprendido assim com Deus e assim, ai, Tade, eu fico pensando, por que eu não vivi isso antes? Por que eu não me permiti viver isso antes, né? Deus pode remir o tempo, mas eu falei assim, ai, Deus, eu acho que eu poderia ter vivido antes, né? Perdão porque eu não escutei a tua voz, porque eu não vi os teus caminhos, né? Mas assim, nada é mais valioso do que hoje Cristo na minha vida, Cristo no meu lar, eu ver Cristo na minha filha. Não tem preço, não tem ouro nem prata do mundo que pague. Eu sempre digo assim para as mulheres, quando elas me perguntam assim, ai, Tade, tu acha necessário eu passar por tudo isso? Eu digo, acho. É necessário. E falando por mim, assim, da minha trajetória, né? Eu passaria tudo de novo. Eu passei muitos vales, muitos desertos, meu Deus, vivi muitas coisas difíceis, mesmo ainda vivo hoje, mas eu passaria tudo de novo para viver realmente a plena vontade de Deus, sabe? Então, assim, por que a gente não viveu isso antes? Porque era necessário que a gente vivesse tudo aquilo antes para hoje poder valorizar e celebrar e amar tanto esse lugar que Deus tem nos colocado e que a gente tem colocado ele. Né? Que a gente tem priorizado ele, que a gente tem... E uma coisa assim que nós temos compartilhado muito lá em casa é que não adianta nós irmos na igreja, nós levantarmos as nossas mãos, nós adorarmos a Deus, falarmos em línguas e, sabe, naquele momento com os nossos irmãos, até ministrei isso no nosso último encontro de mulheres, e falar assim, não, olha, vestir a roupa da espiritual, nós vestimos a roupa do espiritual e tá tudo certo. E minutos antes de chegar, né, na igreja a gente tá discutindo, batendo boca, um brigando com o outro, um gritando com o outro. E é isso que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, sabe? Ser uma carta viva. Ser uma carta viva de Paulo. Sabe, as pessoas olharem e não falarem assim, ai, o que tu tem diferente? Não, as pessoas olharem e falarem assim, nossa, ai, que mulher que diferente, ela exala um perfume diferente. Que a presença de Deus, eu tenho que ficar falando para todo mundo de Cristo, mas a minha atitude, demonstrar isso, sabe? Demonstrar essa compaixão, esse amor que só Ele tem. Só a gente nele, a gente consegue ter e sentir, sabe? Acho que faz uns 2 domingos a gente estava se arrumando para vir para um encontro, né? E aí a Mabi começou a reclamar e tal, e o Leandro já foi brigar com ela, e na hora, assim, eu falei assim, eu repreendo em nome de Jesus. Os dois ficaram assim pra mim, eu falei assim, eu cancelo em nome de Jesus, eu não aceito que antes de nós irmos pra igreja, nós viemos a ter qualquer desentendimento, qualquer coisa boba que seja dentro de casa. Os dois ficaram assim, que isso? Eu falei assim, não aceito isso em nome de Jesus, aqui na nossa casa tem paz, aqui na nossa casa tem a presença do Espírito Santo, é Ele que governa, é Ele que reina, Ele que é o nosso Deus, e nós temos que andar em amor, em obediência, em compaixão, em resiliência, um pelo outro. E eles, tá bom, desde aquele dia nunca mais, tá? Porque senão é aquele vício, sabe? Sim. Ai, tô atrasado, vamos, Babi, tem que te arrumar, ó, teu pai tem que chegar mais cedo pra preparar as coisas, sabe? E aí fica aquela briga, aquela discussão, e aí tudo que Satanás quer é que tire a nossa paz. Se a gente vai pra um lugar pra adorar a Deus, a gente vai pra um lugar pesado, brigando, não! A gente tem que pedir perdão no caminho já. Ai, me perdoa. Não, sabe, vamos evitar esse tipo de coisa. É super simples, é uma coisa ridícula, mas acontece em 90% das famílias. A gente não tropeça em grandes pedras, são as pequenininhas, né?
E é bem isso. Às vezes as coisinhas do dia a dia que fazem a gente discutir, ou murmurar, ou ter a preguiça. Enfim, as coisinhas pequenas que fazem. E eu digo isso até em relação à oração, porque às vezes a gente acha assim, ai não, eu não vou orar por, sei lá, uma coisa simples da minha vida, porque Deus não vai me ouvir, né? Não, eu aprendi a colocar tudo diante do Senhor. Senhor, eu vou lá comprar uma roupa, será que é para comprar? Hoje mesmo eu me arrumando para ir trabalhar, o Espírito Santo falou assim, não, essa roupa não, pode trocar. Eu falei assim, tá bom. Daí eu cheguei 5 minutos atrasadas, né? Eu falei assim, olha, eu me atrasei por causa do Espírito Santo, tá? Enfim, brinquei assim, mas assim, são coisinhas tão pequenininhas, porque ele tá aqui, disposto e disponível a todo o segundo, não é todo dia, todo momento, não, é todo o segundo ele tá. E por que que a gente não usufrui disso? Né? E o engraçado de pensar assim, a gente pensa assim, nós como mães, né? E pais, né? Mas vamos falar de mães, né? Eu quero participar de tudo da vida da Mabi. Eu quero participar de tudo, das coisas mais tops, das coisas mais simples, entende? Eu pergunto pra ela como é que foi a prova na escola, o que ela tá aprendendo, eu ensino ela, a gente, sabe, hoje mesmo é o dia da gente estudar juntas, que ela tem prova. Então, assim, eu quero participar de tudo da vida dela. Eu quero, quando ela vai comprar uma roupa, eu quero ir com ela, ajudar ela a escolher, dizer, filha, ficou legal, não ficou, sabe? Eu quero participar de tudo. Se eu que sou humana, pecadora, pó, cinza, nada, sinto esse amor pela minha filha e quero isso, imagina Deus conosco. Se Ele é o nosso pai, Ele é o nosso super-herói. Imagina o prazer dele em poder participar da nossa vida. Em poder assim, me convida, faz favor, faz favor, me convida para sentar aqui contigo à mesa. Exatamente. Tô aqui esperando, me convida para ir contigo escolher uma roupa. Me convida para fazer parte do teu dia, me convida para te ajudar na tua empresa, me convida para te ajudar a tomar as tuas decisões. E ele tá esperando ser convidado. E quando a gente convida ele, a gente honra ele. Não é assim, eu tô tomando o tempo de Deus. Não, tu tá honrando ele, falando assim, Deus, vem cá, me ajuda aqui, vem cá, Senhor. Sabe? E ele vai vir, e é tão diferente quando ele está, né? Quando ele entra, tudo muda, né? Tudo muda. Tudo flui, tudo é mais gostoso, é mais suave, não precisa forçar nada, não tem peso. Vai fluindo o dia, um andar de bicicleta, né? Vamos ali fazer uma compra, as coisas vão acontecendo. Eu sempre, quando eu venho aqui para a oficina, eu falo assim, Deus, eu sou a sua filhinha, então assim, ó, aquela vaguinha de estacionamento, toda vida tem, Tade, sabe? Tu ora por uma vaga eu oro por uma vaga de estacionamento, eu oro porque eu sou filha dele, ele vai cuidar de uma vaga para mim, ele sabe que eu vou lá buscar ele, então assim, ele já tá cuidando da vaguinha, e é incrível, assim, como a gente se permitindo, as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Deus é lindo, Deus é grandioso, Deus é majestoso, é tudo, não tem como. Eu sempre digo assim que uma pessoa só acredita na outra quando ela já esteve naquele lugar, sabe? Eu acredito muito que Deus pode tirar qualquer mulher de qualquer poço que ela esteja, independente do lugar que ela esteja, pode ser profundo, pode ser feio, pode estar cheio de bicho, não importa, sabe? Porque eu sei do lugar que Deus me tirou. Eu sei que Ele me tirou de um poço. Então eu acredito muito que Deus pode restaurar, que Deus pode transformar, que Deus pode fazer nova todas as coisas. E se tu hoje fosse deixar uma mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo, essas mulheres que hoje talvez elas se identifiquem com a Samantha antiga, com a Tade antiga, com arrogância, com prepotência, com a última palavra, com querer dominar tudo e fazer tudo e não ter paciência, o que tu diria para essas mulheres hoje, a Samantha de hoje, que é amada, que é escolhida, que é filha, que sabe o seu lugar? O que diria para essas mulheres hoje? Então, eu falaria assim, se permita. Se permita ser amada. Em Gênesis, um dos mandamentos que o Senhor nos deu, ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu posso amar a Tade se eu não me amo? Como é que eu posso amar minha filha se eu não me amo? Então, se permita, se ame, se descubra, saiba qual é a tua essência, saiba tudo que Deus constituiu dentro de você. Para que venha fluir a verdadeira Samantha, a verdadeira Tati, a verdadeira Mari, a verdadeira Vanessa, a verdadeira Juliana, enfim, se permita. É um processo que vai ser um pouco dolorido? Vai, mas na dor Deus trata, Deus cuida, Deus cura. Até as feridas, ele vai com bálsamo que só ele tem. O remédio é só dele. Só ele tem aquele remédio que a gente precisa. Então, assim, se permita ser moldada, se permita
ser, talvez não seja esse o termo, mas pisada para que venha sair o melhor que tem aí dentro, que foi Deus que constituiu, né? Deus não constituiu uma Samantha arrogante, prepotente, crítica, julgadora. Isso não é dele. Então, se não é dele, de quem que é? Né? Por que eu tomei posse disso para minha vida? Muda porque há tempo, há oportunidades, Deus vai encaminhando, Deus vai direcionando, Deus vai trazendo pessoas para te ajudar nesse processo. Eu acho que é isso, é permissão do Senhor entrar dentro de você. Permissão, Senhor, vem cá, entra aqui e molda aqui, muda aqui. E eu acho que uma coisa que tu falou muito forte, que eu já vivi, e eu me lembrei lá em 2017, quando eu me olhei no espelho, e tu falou isso, eu comecei a me olhar no espelho e dizer, Samantha, você isso, você aquilo, Deus fez isso comigo. O Espírito Santo falou assim pra mim, vai agora e te olha no espelho e reconhece quem você é. E era eu e ele no meu quarto. E eu me lembro que eu olhei para aquele espelho, eu chorei tanto, eu disse, eu sou orgulhosa, eu sou teimosa, eu sou autossuficiente, eu sou arrogante, eu sou prepotente, só coisa ruim. E aí eu falei para Deus, Deus não tem solução para mim. E Deus falou assim, tem, eu vou transformar, vou tirar tudo isso, porque tudo que tá aí não fui eu que dei. Exato. Tudo que tá aí não fui eu que coloquei. E tudo que tu precisa já está dentro de ti. Meu Deus, que transformação, tá? E assim, e é um momento que a gente falou de filho, a gente falou de amigos, a gente não precisa da filha, a gente não precisa do amigo, a gente só precisa da nossa disposição e de Cristo que vai estar ali. Então é você, Cristo, e se olha no espelho, faça isso. Faça, se hoje tiver a oportunidade, faça isso. Se olhe no espelho, diga, Senhor, isso e aquilo, eu reconheço que não foi o Senhor que colocou dentro de mim e eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito, eu quero a vida que o Senhor escreveu para mim lá naquele livro, antes de constituir qualquer coisa. Eu quero aquela vida. Porque se o Senhor escreveu, é porque eu vou vivenciar aquilo. Jesus. Então é se permitir. A gente tem que acabar o episódio, né? E uma palavra tá ardendo no meu coração nos últimos dias. E como as coisas que acontecem aqui é tudo o Espírito Santo, não tem nada programado, gente. Não tem nada assim, ó. A única pergunta que eu faço sempre para todas as mulheres é quem você é e como você aceitou, como você conheceu Jesus. Só o resto é o Espírito Santo que vai fazendo aqui. E aí Deus ministrou no meu coração para compartilhar uma palavra que tem ardido no meu coração nos últimos dias. E para declarar sobre a tua vida também, porque assim, esse podcast, ele nasceu no coração de Deus, né, para falar de mulheres simples e comuns, o que Jesus tem feito na vida dessas mulheres, a transformação que ele tem feito, né, e tem sido um destravar de ministérios, porque parece que essas mulheres estão escondidas, e quando elas vêm para esse lugar como um ato profético, elas são vistas, e elas saem daquele esconderijo, sabe? Ministerialmente falando. Então eu quero te dizer assim que eu não sei exatamente o chamado que Deus tem para você sobre ministério, né? Não sei se é em plataformas ou não, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus, ele te separou, ele te escolheu, né, para uma missão. E ele tem te encaminhado para isso. Então eu queria ler para ti um versículo que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias e que tem fortalecido o meu coração e que o Espírito Santo possa fortalecer o teu coração também, que é Isaías 61. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Meu Deus. Então é isso que eu quero compartilhar contigo hoje. Receba isso do Espírito Amém. Santo. Que assim como um dia a Samantha estava quebrada, pobre e desnutrida, hoje a Samantha está cheia, quebrantada, com o coração em Deus. Que você possa ser essa mulher que leve isso para essas mulheres, né, de coração quebrantado, as que choram, que o Senhor possa enxugar as lágrimas delas,
através da tua vida. Amém. E eu quero te presentear, né, agradecendo a Editora Geográfica com essa Bíblia linda, maravilhosa, olha que lindo. Maravilha. E também, claro, com uma t-shirt, né, do Olá Mulherada, para você sair, linda. passear por aí, bem linda, bem maravilhosa. Obrigada. E te agradecer, né, por esse tempo que nós tivemos aqui, pela tua disponibilidade, pela tua coragem, né, de abrir as tuas vulnerabilidades, as tuas feridas e mostrar o quanto Deus tem feito na tua vida, né? E eu quero profetizar que Deus te leve em lugares muito, muito, muito mesmo preciosos, Amém. Que através da tua vida muitas mulheres possam se achegar a Ele, se permitir Amém. Que Ele faça boa obra na vida delas, em nome Amém. De Jesus. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a sua vida, agradeço Cristo te escolher e eu poder fazer parte desse momento da tua história. Obrigada. Só Deus nas nossas vidas para fazer tanta coisa. É verdade. Obrigada de coração. É isso, mulherada, que episódio lindo. Eu espero vocês daqui a 15 dias e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e enviar para as suas amigas, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, assim como agiu aqui no nosso meio, ele agiu aí no seu coração e vai agir no meio de muitas mulheres através dessa ferramenta. Um beijo, que Deus te abençoe e até 15 dias. Tchau, tchau.